Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quinta-feira. Estamos aqui agora às 7:30 da manhã, iniciando mais um momento do nosso Evangelho diário. Momento esse em que nos reunimos aqui como uma grande família e juntos acolhemos em nosso coração as doces palavras do Evangelho, dos ensinos de Jesus, as mensagens de esperança e esclarecedoras dos bons espíritos. Então sejam muito bem-vindos a estes minutos preciosos que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para o nosso coração. É com alegria que a gente partilha desse momento. Meus amados irmãos, hoje humildemente, roguemos a Jesus a tua proteção para a nossa vida, que tenhamos mais paciência hoje no ouvir, mais paciência no falar, mais paciência nas decisões da vida, que tenhamos mais calma, mais cautela. Não vale a pena falar por falar, responder de forma impulsiva. Não vale a pena, meus irmãos, ouvir e mal digerir o que se ouviu e já querer ter uma resposta, uma atitude, muitas vezes cheia de tempestade naquele momento. Não vale a pena agir, meus irmãos, com raiva, agir com rancor, agir com ódio. Tenhamos mais paciência, mais cautela. Hoje eu inicio aqui com essas palavras que tem toda a harmonia com a nossa mensagem hoje do livro Um Minuto com Chico Xavier. Aliás, já estamos aí na mensagem de número 101 dessa obra. É a mensagem 101 que iremos refletir hoje. E pensemos aqui uma coisa, meus irmãos. Nós já estamos há 101 dias, diariamente, de forma consecutiva, refletindo aqui mensagens de André Luiz, mensagens de Emmanuel, que foram psicografadas por Chico Xavier. Então, olha só como que Chico, ele é um exemplo para a gente. Olha quanta mensagem ele psicografou, que traz esclarecimento, renovação para a nossa vida, que traz um novo olhar em meio às tempestades do dia a dia. Então, nós estamos aqui diariamente, há 101 dias, refletindo as psicografias de Chico Xavier. Por isso, hoje, eu queria começar aqui até contando uma história do Chico que eu reservei para a gente, porque o nosso amado Francisco Cândido Xavier, nosso amado Chico, ele não é apenas um exemplo de médium por todas as suas psicografias, as suas cartas e livros. Chico é um exemplo de alma no caminho do bem. Um exemplo de um coração cristão. Um exemplo daquele que tinha a paciência de saber ouvir, a paciência de falar, que vivia a caridade e a fé. Aquele que confiava ardentemente em Jesus. É um exemplo para a gente. Então hoje eu queria começar aqui só contando uma história para nós do Chico, que eu acho que a gente já está aqui há 101 dias refletindo as psicografias dele. Vale a pena a gente lembrar um dos momentos preciosos vivido por essa grande alma. Mas antes de contar a história, o que aconteceu com o Chico, eu preciso contextualizar aqui antes. Allan Kardec, meus irmãos, lá no livro dos médiuns, ele reserva ali uma parte em que ele vai falar sobre magnetismo. E justamente nessa parte, no livro dos médiuns, Allan Kardec traz sobre o magnetismo do passe. Aquele momento do passe, meus irmãos, em que a gente recebe os fluidos, recebe o magnetismo ali, e a gente se sente melhor, as nossas energias ficam mais leves, a gente sai com o coração sereno daquele momento do passe, não é mesmo?
Então, é muito importante as casas espíritas, nós na casa espírita, depois de um evangelho, e receber ali naquele momento final o benefício do passe, para a gente ajudar um pouquinho na caminhada terrena. E eu quero contar, aliás, sobre esses benefícios do passe hoje, contando a história do Chico. Mas, só para explicar para nós, que Allan Kardec ele vai colocar assim, que existem três formas da gente se beneficiar com o magnetismo do passe. Aquele momento que a gente vai receber o passe, tem três formas. A primeira forma é quando aquela pessoa, um médium, passista, ele vai utilizar dos próprios fluidos para transmitir o magnetismo para aquela pessoa. Ou seja, o médium está ali, com o pensamento elevado, com o coração em Deus. Então, muitas vezes, vai se utilizar do próprio fluido da pessoa, do próprio fluido, muitas vezes, do médium, do magnetismo dele, da energia dele, para transferir isso para o próximo. Então, aquele médium com o coração elevado, com o pensamento elevado, naquele momento, pensa um momento de oração. Quando a gente ora, é como se acendesse uma luz dentro do nosso coração. Então, imagina essa luz irradiando todo aquele magnetismo de paz, de serenidade. A gente consegue, quando a gente, vamos supor, eleva uma oração a alguém, transmitir esse magnetismo para o próximo. Mas também existe uma segunda forma que Allan Kardec coloca. Segunda forma é quando a boa espiritualidade, os bons espíritos, irão ali usar o médium como apenas um instrumento para poder transferir, vou usar essa palavra, o fluido para aquele que recebe. Então, os bons espíritos utilizam do aparelho mediúnico do médium para transferir aqueles fluidos para aquele que recebe. Mas também existe uma terceira forma que Allan Kardec coloca, em que a boa espiritualidade não necessita do aparelho mediúnico, não necessita de um médium, não necessita de um fluido de uma pessoa. A própria espiritualidade conduzirá o fluido diretamente para aquela pessoa. A própria espiritualidade, ela mesma conduzirá para a pessoa esse fluido. E aí essa história que eu vou contar aqui do Chico é desse último momento, em que o Chico é beneficiado pelo fluido magnético, pelo passe magnético, diretamente vindo da espiritualidade. Eu queria compartilhar essa história para todos nós. Aliás, essa história nós encontramos no livro Chico Xavier por ele mesmo. Então, meus irmãos, lá é nos dito que em 1946 o Chico ele adoeceu muito, mas muito. Ele estava gravemente doente. O corpo do Chico já se achava debilitado pelos constantes trabalhos. Ele já se sentia fraco e sem ânimo para nada. E aí foi um momento em que Chico foi diagnosticado com tuberculose. Então nos conta Ramiro Gama que em certa manhã de sol, ao ver o médium tão triste sentado à porta de casa, Emmanuel pôs-lhe as mãos no ombro e disse: procure reagir, Chico. A sua enfermidade é tanto do corpo como do espírito. Não desanime. Se Deus quiser, vai ficar bom. Ao dormir, lembre-se de mim, porque eu vou levar o seu espírito a um lugar muito lindo e lá você será medicado. Então Emmanuel, ele diz isso para o Chico. Vendo ali o Chico que estava muito doente, com aquela enfermidade grave, Chico ficou um pouco assim, triste, desanimado com aquela situação, porque ele já estava se sentindo muito fraco fisicamente. Então Emmanuel diz para ele assim: Chico, não, procure reagir, procure reagir. Olha só, antes de você dormir, pense em mim que eu vou te levar num lugar bonito e você ali vai receber o medicamento, certo? Então, naquele mesmo dia,
Ao se deitar, Chico Xavier não se esqueceu do compromisso que ele firmou com Emmanuel mais cedo. Então, adormecendo, Chico viu-se passeando entre espírito por por um menino super. Me desculpe, meus irmãos, por um jardim maravilhoso. Então, Chico Xavier, ao dormir, ele viu-se num jardim maravilhoso, passeando por ali, com flores que ele nunca tinha visto na terra. Lá no fim, sentado num banco e envolto de uma luz alaranjada, estava um menino delicado. Emmanuel fez a apresentação entre eles. E, para a surpresa do Chico, o garoto segurou-o no colo com extrema facilidade. Passou as suas mãozinhas luminosas em volta do Chico, dando-lhe carinho, e apertou-lhe de encontro ao peito como em um abraço forte, e sorriu dizendo: Pronto, você está medicado. No regresso para casa, ainda do espaço, Emmanuel disse ao Chico: Você recebeu um remédio de que estava necessitado, a transmissão de fluidos. Pela manhã, vai acordar bem melhor, mais forte, sem cansaço e sem febre. No outro dia, meus irmãos, Chico Xavier acordou bem melhor, mais aliviado, sentindo-se mais forte. Olha, eu reservei essa história para todos nós. Queria falar dela aqui um pouquinho para nós vermos a importância do passe, a importância da transmissão dos fluidos, meus irmãos. Porque Chico, aqui nessa história, ele recebeu os fluidos, aqui, segundo Allan Kardec explica no livro dos Médiuns, do próprio espírito. Então ele estava precisando de um fluido que esse menino, lá no plano espiritual, esse que estava envolto dessa luz, ele tinha esse fluido magnético. Então ele transferiu isso para o Chico, e Chico foi melhorando com o passar dos dias. E da mesma forma, meus irmãos, acontece com todos nós. Nós temos uma rotina cheia, nós temos um dia a dia que é cheio de situações para a gente resolver. A gente enfrenta raiva, tristeza, angústia, desespero, desânimo, ansiedade, preocupação. A gente enfrenta todas as emoções possíveis e variáveis ao longo da semana. A gente encontra com irmãos com energia às vezes um pouquinho descontrolada, outros que estão preocupados, e a gente encontra de tudo, meus irmãos. E nisso a gente vai trocando fluido, a gente vai trocando energia. Então, olha a importância do passe magnético para a restauração do nosso equilíbrio também espiritual. Emmanuel diz para o Chico que o remédio que o Chico estava precisando era justamente da transmissão desses fluidos. Então pensemos em nós, com as energias mais variáveis, as emoções mais variáveis ao longo da semana. A gente também precisa dessa transmissão de fluidos. E muitas vezes iremos encontrar isso numa casa espírita, no momento do passe, após um evangelho. Porque é um momento em que a gente vai ali, na hora que a gente está no recebimento dos benefícios do passe magnético, é um instante que a gente está ali reequilibrando os nossos pensamentos, as nossas energias, que a gente está trocando energia, trocando em que sentido? A gente está aliviando o coração de tudo aquilo que está pesando, e a gente está trazendo novos fluidos para dentro do nosso coração. A gente sai mais tranquilo, sai mais sereno. Então, como Allan Kardec diz para todos nós no livro dos Médiuns, ele deixa bem claro lá a importância do passe magnético. A importância do passe magnético para todos nós.
porque através dessa transferência dessa energia magnética, a gente também vai restaurando o equilíbrio dentro de nós. A gente viu aqui, acabei de contar a história do Chico. Emmanuel chama o Chico e diz: você estava precisando dessa transmissão de fluidos, então espiritualmente eu te conduzi até um lugar para você receber esse medicamento, para voltar a esse reequilíbrio interior espiritual. Então, meus irmãos, para nós é muito importante o passe, não é mesmo? Então, aqui com essas palavras, eu queria começar não, já dando andamento no nosso evangelho de hoje, ler a mensagem 101, que tem relação aqui com essa história que eu trouxe hoje, eu vou explicar para nós. Essa mensagem do livro Um Minuto com Chico Xavier de hoje, mensagem 101, é do querido espírito Emmanuel, quer dizer, André Luiz. E ele nos diz: se a discórdia ameaça, façamos silêncio. Se a tentação aparece, entenebrecendo a estrada, recorramos à oração. Se a ofensa nos injuria, refugiemo-nos no serviço. O que André Luiz quer nos dizer aqui? Se durante os nossos dias a gente vai encontrar com discórdia, com tentações em que sentido? Tudo que vai nos conduzir pela porta larga, tudo que nos afasta de Deus, digamos assim, o nosso coração, tudo que nos conduz para caminhos que não são bons para a eternidade do nosso espírito. Então, se a gente vai encontrar com isso, com ofensa, com injúria, com discórdia, com situações desagradáveis, André Luiz coloca aqui: façamos silêncio, vamos recorrer à oração. E eu acrescento para nós, trazendo a nossa história inicial, aproveitemos os benefícios do passe magnético que encontramos na casa espírita. Porque ao lidarmos com ofensas, com injúrias, com tentações, com momentos difíceis na vida, a oração nos alivia o coração. O silêncio é aquele limite que não nos permite agir sem pensar. E o passe magnético nos ajuda a equilibrar um pouco os pensamentos e os fluidos interiores do nosso espírito, para que a gente não fique consumido de raiva, de rancor e de ódio por essas situações que a gente enfrenta. Meus irmãos, todos nós, no dia a dia, enfrentamos altos e baixos emocionais e de energia. Por isso, a oração, o silêncio são grandes remédios para esses momentos. Mas não apenas isso. Eu acrescento aqui a mensagem de André Luiz: o passe magnético. Ouvir um evangelho, estar ali numa casa espírita acolhendo também um evangelho de forma presencial também, acolhendo o passe magnético, isso nos ajuda a retornar o equilíbrio para o nosso coração. Porque enquanto a gente está ali na casa espírita, nós estamos também recebendo auxílio dos bons espíritos que já estão ali auxiliando, nos ajudando interiormente dentro do nosso coração. Por isso que quando a gente sai da casa espírita, a gente sai mais tranquilo, sai mais leve. A gente também tem até isso narrado para nós no livro Missionários da Luz, de André Luiz, até aqui. Missionários da Luz, nós temos ali um momento em que uma família vai para a casa espírita, está ali naquele momento de oração, naquele instante dos fluidos, não é mesmo? Recebendo o passe magnético, recebendo os fluidos, e sai de lá o quê? Mais tranquilo, mais sereno. A gente tem essa história também, Missionários da Luz, para todos nós. Meus irmãos, hoje eu encerro por aqui o nosso evangelho de hoje, deixando essa história de Chico para a gente, deixando essa mensagem também de André Luiz para todos nós, a importância do silêncio, da oração nos momentos mais conturbados, momento de discussão, momento de intriga, momento de ofensa, de injúria. O silêncio e a oração
são remédios para essas horas, mas o passe magnético também nos ajuda nesse reequilíbrio interior depois de passar por muita conturbação na semana. Meus irmãos, que essa mensagem fique para o nosso coração. Lembremos que é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos, fiquemos com Jesus. Que assim seja.